Olá pessoal, estou passando por aqui para falar um pouquinho a respeito da instrução normativa número 41 do TST. O TST expediu essa instrução normativa com o objetivo de regulamentar o direito intertemporal a respeito das normas processuais inseridas pela Lei 13.467 na CLT. E quando nós falamos de direito intertemporal, nós estamos fazendo uma análise da lei anterior com a lei nova, como é que nós vamos aplicá-lo, como nós vamos aplicar a lei nova para os processos pendentes. Porque os processos que já acabaram, não há maiores discussões, porque lá o ato já foi consumado, já foi realizado, ele se mantém lá com base na lei anterior. Para os processos novos também não há maiores discussões, porque aí nós vamos aplicar a lei nova. O problema fica dentro dos processos que estão em curso no momento da chegada da nova lei. E aí, no caso da lei 13.467, o TST vem e ratifica aqui na instrução normativa que a entrada em vigor foi no dia 11/11/2017. E aí, então, fica o questionamento. Como é que eu vou aplicar esta nova lei? Quando nós falamos no direito intertemporal, vem lá a lei de introdução das normas de direito brasileiro e diz o seguinte: a nova lei ela tem aplicação imediata e geral, mas ela tem que respeitar o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada. Quando nós vamos para a sistemática processual, esta análise da aplicação imediata e da impossibilidade de retroagir, já que eu tenho que preservar o ato jurídico perfeito, aqui o direito adquirido processual e a coisa julgada, como é que eu faço essa análise da aplicação imediata? Aí nós temos 3 teorias que explicam esta aplicação. Uma primeira teoria, chamada de teoria da unidade processual. Esta teoria estabelece que, quando nós temos a chegada de uma nova lei, eu tenho que aplicar uma única lei no processo. Por quê? Porque o processo é uno e indivisível. Se o processo é uno e indivisível, eu só posso aplicar uma lei. E se ele já iniciou com base na lei antiga, por óbvio, então, que eu não vou aplicar a lei nova. Então, a ideia é de que, quando eu tenho a teoria da unidade, eu aplico uma única lei no processo, porque o processo é uno e indivisível. E, consequentemente, eu vou aplicar a lei antiga. A segunda teoria é a teoria das fases processuais. E essa teoria diz o seguinte: de fato, o processo é uno, mas ele é fragmentado por fases processuais. Eu tenho uma fase postulatória, fase de defesa, fase instrutória, fase decisória, fase recursal, fase de execução. O que significa que, se chegou uma lei nova no meio de uma fase processual, eu não vou aplicar ela imediatamente, eu vou esperar acabar aquela fase e na hora que eu iniciar uma nova fase processual, aí sim que eu vou aplicar a nova lei. Mas existe ainda uma terceira teoria, que é a teoria do isolamento dos atos processuais. E esta teoria, este sistema, estabelece que o processo, embora seja uno, ele tem uma fragmentação por atos processuais. Ele nada mais é do que o procedimento encadeado ali por diversos atos processuais e observado o contraditório. Mas eu tenho diversos atos processuais. Como eu tenho diversos atos processuais, se chega uma lei nova, o próximo ato processual a ser realizado deve observar a lei nova. E aí a sistemática que a gente tem, então, de aplicação imediata é a seguinte: olha, eu aplico imediatamente observado as situações jurídicas já consolidadas anteriormente. Então, se anteriormente eu já pratiquei um ato com base na lei antiga, eu não preciso vir emendar com a chegada da lei nova. Eu observo os requisitos da lei antiga. Mas se chegou a lei nova, o próximo ato já será praticado com base na lei nova. Teoria do isolamento dos atos processuais. Essa teoria é a utilizada como regra no nosso ordenamento.
O próprio artigo 14 do Código de Processo Civil estabelece expressamente que nós vamos nos valer da teoria do isolamento dos atos processuais, observando, como eu disse, as situações jurídicas já consolidadas, situações pretéritas já praticadas. Então, por exemplo, agora nós temos a necessidade de indicar o valor de um pedido na petição inicial. Se eu entrei com a reclamação trabalhista antes do dia 11/11, o ato já foi consolidado com base na lei antiga. Não há a falar, portanto, em emenda da petição inicial para indicar valor de pedido. Na época não precisa, então eu precisava observar a lei antiga. Então a ideia é, eu observo a lei antiga na época em que foi praticado o ato processual. Chegada a nova lei, o próximo ato, aí sim eu vou aplicar a lei nova. Esta é a regra. Por quê? Porque nós temos exceções, evidentemente. E aí vem a doutrina e diz o seguinte: pode acontecer de eu ter um ato processual praticado no passado, mas produzir efeitos para o futuro, ou seja, provocar a chamada ultratividade das normas processuais. Pode ainda acontecer de chegar uma nova lei e gerar uma incompatibilidade no sistema. Ou seja, se eu aplicar a lei antiga e a lei nova dentro do processo, eu não tenho harmonia. Eu acabo com a harmonia, com a coerência dentro do processo. Isso eu não posso deixar que aconteça. Eu não posso também aplicar uma lei nova e violar o princípio do devido processo legal, violar o princípio do contraditório, criar novos riscos processuais que não eram observados no início do processo. Com base, portanto, nesta possibilidade de ultratividade e impossibilidade de acabar com a harmonia do processo, e impossibilidade de violar o princípio do contraditório e do devido processo legal, eu autorizo, em casos excepcionais, que eu aplique a teoria da unidade processual e também a teoria das fases processuais. Quero dizer, a regra é a teoria do isolamento dos atos processuais, mas, excepcionalmente, eu permito que eu aplique a teoria da unidade processual ou a teoria das fases processuais. E foi exatamente isso que o TST, na instrução normativa número 41, veio e estabeleceu. O TST, para vocês terem uma ideia, veio e, por exemplo, trouxe aqui, como a incidência da teoria do isolamento dos atos processuais, o artigo 11A, parágrafo 1º da CLT, que trata da prescrição intercorrente. Ele veio e disse o seguinte: olha, agora nós vamos aplicar imediatamente a prescrição intercorrente, mas desde que a determinação judicial ocorra após o dia 11/11. Ele disse também que haverá aplicação imediata quando eu estiver falando do litisconsórcio necessário. Então, eu vou ter o litisconsórcio necessário agora com a chegada da reforma trabalhista, naquelas hipóteses em que eu tenho lá a discussão de uma convenção, anulação de uma convenção ou de um acordo coletivo, mas eu só vou observar isso para os processos iniciados após o dia 11/11. Por quê? Os requisitos da petição inicial eu observo com base na lei da época que eu entrei com a inicial. Se na época não exigia litisconsórcio necessário, eu não aplico, então, teoria do isolamento dos atos processuais. Do mesmo modo, quando nós falamos do limite máximo para pagamento das custas processuais. E aí, quando eu tenho aqui o limite máximo para pagamento das custas processuais, se a decisão foi proferida após o dia 11/11, o juiz já tem que analisar isso. Mas aí vem o TST e diz o seguinte: nós vamos, no entanto, aplicar a teoria da unidade processual. Quando eu estiver falando de honorários periciais. Por quê? Porque se o processo iniciou com base na lei antiga, que não impunha o pagamento de honorários periciais ao beneficiário de justiça gratuita, eu vou observar a regra existente na data do ajuizamento da ação. O que disse o TST, portanto? Eu vou aplicar uma única lei. Qual lei? A lei do início do processo. Se o processo iniciou antes do dia 11/11, eu aplico a regra antiga. Se iniciou após, eu aplico a regra nova da Lei 13.467. Ele nada mais fez do que aplicar a teoria da unidade
Teoria da unidade impõe a incidência de um único dispositivo. E aqui, o único dispositivo será a lei antiga para os fatos anteriores, para os processos juizados antes do dia 11/11. E para os posteriores, nós vamos aplicar a nova regra. Do mesmo modo, ele disse a respeito dos honorários advocatícios. Como a incidência imediata dos honorários advocatícios cria riscos para os processos que não existiam antigamente, porque nós não tínhamos como regra os honorários sucumbenciais, como pode violar o devido processo legal, especialmente do reclamado, o TST veio e disse o seguinte: aqui nós vamos aplicar a teoria da unidade processual. Aqui nós vamos observar que os processos ajuizados antes do dia 11/11/2017 se submeterão à lei antiga, ou seja, aos regramentos que o TST tinha lá na súmula 219. Agora, para os processos ajuizados após o dia 11/11, inclusive no dia 11/11, o que não será o caso, porque foi um sábado, nesses daí nós vamos aplicar já a Lei 13.467, incidindo os honorários advocatícios pela mera sucumbência. O que disse o TST? Nós vamos aplicar um único regramento, observado a data do ajuizamento da ação. Mas o TST também veio e aplicou, em alguns casos, a teoria das fases processuais. Ele veio e disse, por exemplo, lá no artigo 879, parágrafo 2º, que é aquele que agora obriga que o juiz conceda o prazo de 8 dias para a impugnação fundamentada da conta de liquidação. Ele veio e disse o seguinte: olha, esse dispositivo ele vai incidir apenas para as liquidações iniciadas após a entrada em vigor da lei. Ou seja, se já iniciada aquela fase, eu acabo aquela fase com a regra anterior. Só vou aplicar, portanto, para as regras posteriores. Do mesmo modo, quando se tratar do artigo 883-A, que fala do prazo para protesto, inscrição no nome do executado nos órgãos de proteção de crédito ou no Banco Nacional. Se já iniciada a execução, eu não aplico essa regra. Ou seja, eu já iniciei uma fase, naquela fase eu continuo com o regramento antigo. Da mesma forma, ele disse quanto à desnecessidade da garantia de juízo pelas entidades filantrópicas ou seus diretores. Disse o TST o seguinte: olha, se já iniciou a execução, eu mantenho a regra antiga de necessidade de garantia do juízo. Só para as execuções iniciadas posteriormente à entrada em vigor da lei que eu vou aplicar a nova regra. Percebam, portanto, então, que o TST aplica ora a teoria do isolamento, ora a teoria da unidade processual, ora a teoria das fases processuais. Os demais dispositivos, convido vocês a participarem do nosso curso a respeito da instrução normativa no CERS, em que a gente analisa em 3 aulas todos os dispositivos atingidos. Por exemplo, quando o TST vai falar da multa aplicada à testemunha, além do direito intertemporal, o TST traz um incidente processual. E tudo isso a gente estuda no nosso curso aqui do CERS. Deixo, então, o convite para vocês participarem das nossas aulas a respeito da instrução normativa número 41 do TST. Muito obrigado pela atenção.